Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Íntegra, diagnóstico por imagem. No último dia 5 desse mês, o Brasil todo se comoveu com a tragédia da pequena cidade de Janaúba, onde aquele servidor chamado Damião ateou fogo ao seu próprio corpo e também ateou fogo aquelas crianças que dormiam ali na creche, causando inúmeras mortes. Realmente é uma coisa assim que nos estarrece, é uma coisa que nos entristece, é uma coisa que dilacera a nossa alma. E no último dia 10 de outubro, se comemora o Dia Internacional da Saúde Mental. Desde 1992, então, se comemora esse dia como o Dia Mundial da Saúde Mental. Por que eu estou linkando esses dois fatos? A tragédia de Janaúba com o Dia Internacional da Saúde Mental. Porque as duas coisas estão absolutamente ligadas. É óbvio que foi uma coisa horrível, é óbvio que a primeira impressão, o primeiro impacto que se tem é realmente demonizar aquele senhor, demonizar o Damião Soares, que foi aquele senhor de 50 anos que realmente foi o vetor daquela catástrofe, que pegou álcool, que planejou aquele ataque, que jogou álcool, que botou fogo. E a gente viu muitas nesses dias chamando ele de monstro, chamando ele de demônio, chamando ele de um monte de coisas terríveis. E eu queria dizer para você, eu queria te levar a uma reflexão, que naquela tragédia houveram 3 tipos de vítimas. As crianças, óbvio que não tem nem o que dizer, crianças 4, 5 anos ali que morreram sem saber porquê, sem nenhum tipo de sentido, com dores atrozes, crianças que algumas delas ainda estão nos hospitais se recuperando de queimaduras de 2º e 3º grau, então não tem nem o que dizer. Nós temos a terceira vítima, que é aquela professora, né, que heroicamente deu a sua vida para salvar os seus pequenos alunos. Deu a sua vida para que ela pudesse salvar mais uma ou mais 2 crianças. Eu queria usar a professora Elei para fazer uma justa homenagem a todas as professoras do Brasil. Todas as professoras e os professores que heroicamente, todos os dias, a despeito dos baixos salários, a despeito das condições ruins das nossas escolas, a despeito do desrespeito que os alunos têm tido para com esses mestres, continuam se doando a cada dia para tentar ensinar, para tentar transmitir um pouco de conhecimento para os nossos filhos. Eu queria dizer que a professora Elei, ela faz parte de uma grande maioria, de uma grande quantidade de professores que ainda estão comprometidos com a tarefa de ensinar, que ainda são apaixonados pelo que fazem, a despeito de todas essas condições adversas. Então, são pessoas, são professores, são mestres que dia a dia se doam, que dia a dia enfrentam as situações. Então, talvez não tenha sido nem um pouco difícil para a professora Elei tomar aquela decisão de doar o seu bem maior, que é a sua própria vida. Porque, de certa forma, ela já fazia isso todos os dias, se doando para os filhos dos outros. Então, eu queria dizer para você, professor que está nos assistindo,
que eu tenho muito respeito por vocês. Eu me lembro com muito carinho até hoje da minha primeira professora. E se hoje eu sou alguém, e se hoje eu tenho alguma coisa, foi graças aos meus professores, os quais eu tenho muito carinho, muita admiração e muito respeito. Eu queria aqui usar a tribuna do programa Veritá para homenagear você, professor, porque amanhã é o seu dia, é o dia do professor. Então, eu queria demonstrar mais uma vez o meu carinho por você, meu carinho, minha admiração por você que está trilhando esse caminho tão nobre, que é o caminho de ensinar, que é o caminho do magistério. E eu queria falar sobre a terceira vítima. Uma vítima foi as crianças, uma vítima foi a professora, e a terceira vítima foi o Damião Soares, aquele senhor de 50 anos que sofria de distúrbios psiquiátricos, que sofria de delírios de perseguição. E a gente tem que levar a uma reflexão. Será que uma pessoa mentalmente saudável, mentalmente sadia, faria aquela barbaridade? Imagina o grau de confusão mental, o grau de doença que aquele senhor estava submetido. Você tem ideia do que é você ficar achando que tem pessoas querendo te matar, te perseguindo, que é isso que ele tinha, delírios de perseguição. Você não conseguir dormir, você não conseguir comer, você achar que tem pessoas que estão tentando te envenenar, colocando veneno na sua comida, na sua água. Você tem ideia do que é você sofrer de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é você lavar a mão 100, 200 vezes por dia, que é você ter que fazer rituais para tudo. Imagina você ter uma depressão tão terrível, tão dilacerante, tão forte, que você achar que a única solução para você é se matar, é a morte. Imagina você que sofre de ansiedade, que você não consegue se concentrar em nada, que você está sempre angustiada, uma coisa ruim no peito, um aperto, você está preocupado com tudo. Será que o Brasil, será que nós estamos cuidando bem dos pacientes que têm alguma doença mental, que são pacientes psiquiátricos, que sofrem de esquizofrenia, de depressão, de TOC? Será que o seu Damião, se ele tivesse tido uma assistência médica de qualidade, se ele tivesse feito terapia psicológica, se ele tivesse tido acesso à medicação, será que ele teria feito isso? Será que ele teria tomado essa decisão horrível? São coisas que a gente tem que pensar. Então, nós somos, o ser humano em si, nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, em julgar os atos, em julgar as atitudes. Mas eu queria dizer para você que aquela tragédia foi uma tragédia para todos os envolvidos, para as crianças, para a professora, mas para o Damião também. Então é uma reflexão. Você que tem algum paciente, alguma pessoa da sua família que está sofrendo de algum transtorno psiquiátrico, tome cuidado. A gente já trouxe pessoas aqui falando sobre suicídio e uma coisa que a gente sempre fala é a importância da família para essas pessoas, a importância do suporte da família para que essas pessoas consigam melhorar dos seus transtornos, consigam vencer a doença, consigam levar uma vida normal. Então, antes de jogar pedra, vamos fazer uma meia-culpa, vamos fazer uma reflexão enquanto sociedade.
enquanto sociedade brasileira, será que nós brasileiros, você que está em casa me assistindo, você que é da área de saúde, você que é empresário, será que nós estamos cuidando bem da saúde mental do nosso povo? Nós teremos eleição o ano que vem. Então aí fica uma reflexão. Será que não é a hora da gente começar a exigir saúde mental de qualidade? Acesso a medicamento, acesso à terapia, para que tragédias como a de Janaúba jamais venham a acontecer novamente. Janaúba é uma tragédia que fez muito barulho, porque mexeu com crianças. Mas ninguém fala das milhares de pessoas que se suicidam todos os dias. Isso não dá mais notícia. Isso não é mais manchete. Ninguém fala das pessoas que se matam silenciosamente, tomando remédios, pulando de pontes, se enforcando. Isso não é interessante, isso não vende jornal, não vende revista. Então, pense um pouco, antes de julgar, pense um pouco sobre todas as características de tragédias assim. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Uma fundação sólida é a base de qualquer empreendimento. Dedicação e trabalho também fazem parte desta equação. E qual o resultado? O resultado é estar presente em mais de 40 cidades e 13 estados e ter mais de 15 milhões de leitores. É saber que hoje a Revista Saúde se tornou a maior revista de saúde do Brasil. Revista Saúde, 13 anos trazendo conteúdo de qualidade nas versões impressa e digital. Você por acaso tem problema de coluna? Você conhece alguém que tem problema de coluna? Com certeza, porque problema de coluna é muito frequente. As estatísticas mundiais mostram que até 80% da população terá pelo menos um episódio de dor nas costas. Então é um assunto de saúde pública, é uma das doenças que mais tiram as pessoas do trabalho, que mais dão incapacidade para o trabalho. São as dores nas costas ou as chamadas lombalgias. Existem dois tipos de lombalgias. Existe a lombalgia aguda, que é aquela lombalgia, que é aquela dor nas costas que dura até mais ou menos 6 semanas. É quando você pega um peso de mau jeito, é quando você sofre uma distensão, é quando você leva algum trauma. Então, normalmente a lombalgia aguda é aquela pessoa que chega travado no consultório, chega torto. E 90% dessas lombalgias, elas se resolvem com medicamento, com gelo, com repouso, com calor e tal. O problema acontece quando essas lombalgias agudas, elas se cronificam, ou seja, elas não vão embora. Elas começam a persistir, até ela se tornar o que a gente chama de uma lombalgia crônica. Mas por que será que
uma pequena parcela dessas pessoas tem essa lombalgia crônica, ou seja, essa dor ela continua, ela não vai embora. Normalmente, as pessoas que têm a lombalgia crônica são pessoas obesas, pessoas acima do peso, são pessoas que não fazem exercício físico, são pessoas que fumam, um cigarro também tem influência nisso, são pessoas que trabalham em serviços pesados, são pessoas que têm algum desvio já na coluna, uma escoliose, são pessoas que têm muitos vícios posturais, ou seja, pegam peso de uma maneira errada, sentam de uma maneira errada. Então, essas pessoas elas podem ter a tendência então a que essa dor ela continue, ela se cronifique. Mas afinal, que raios que dói tanto nas costas da gente? Existem basicamente, de uma maneira muito simplista, três coisas que podem doer, que podem causar uma lombalgia crônica. Primeiro, é a musculatura que acompanha a coluna. Então aqui a gente tem essa coluninha, aqui não tem a musculatura, mas a gente tem uma musculatura muito forte aqui que acompanha toda a extensão da coluna, que é a chamada musculatura paravertebral. Então, a musculatura pode doer. Uma segunda coisa que pode levar à dor são os ossinhos da coluna, principalmente um ossinho aqui, que é onde uma vértebra, que são os ossinhos, encaixa uma na outra, que é chamado de faceta. Então, a faceta, ela é uma estrutura que também pode gerar dor nas costas crônica, que é a chamada síndrome facetária. E a terceira coisa, que talvez seja mais importante, que são os transtornos dos discos intervertebrais. Então, os discos são essas estruturas que ficam entre os ossos, que é como se fosse um amortecedor. Então, quando a gente anda, a gente pula, a gente pega peso, então todo esse peso ele é colocado sobre a coluna. Então, o papel do disco é exatamente absorver esse impacto, absorver esse choque que às vezes a gente fica colocando em cima da coluna. Mas o problema é o seguinte, esse disco, por conta de excesso de peso, de trabalho muito pesado, de sedentarismo e tal, com o tempo ele pode ir se desgastando e ele pode formar uma doença comum que é a chamada hérnia de disco. É quando o interior desse disco ele escorrega para trás e ele espreme o nervinho que vai para a perna, que é a chamada dor ciática ou a chamada também lombociatalgia. Então, quando a pessoa tem uma dor nas costas, mas essa dor ela desce pela perna, ela chega até o pé muitas vezes e a pessoa sente choque, dormência, formigamento, a maioria é causada por transtornos no disco intervertebral, chamada hérnia de disco. Um outro transtorno que é muito mais comum que a hérnia de disco são as chamadas discopatias degenerativas. É quando o disco, de tanto mau uso, de tanta pressão, de tanta coisa em cima dele, ele vai desidratando, ele vai perdendo água e aí ele vai diminuindo a altura e aí que começa a sobrecarregar a parte de trás da coluna. Sobrecarregar o quê? Os ossos, sobrecarregar as facetas e aí pode gerar também uma dor lombar crônica. Qual é o tratamento para pessoas que têm dor nas costas, lombalgia crônica? Somente uma pequena parcela das pessoas que têm problemas na coluna é que são candidatos à cirurgia. 1 a 2% das pessoas é que se consegue resolver isso através de cirurgia. A grande maioria, o tratamento é clínico. O tratamento passa por perder peso, parar de fumar,
atividade física sem impacto, fisioterapia, pilates, RPG. Então, você entende que você tem que mudar todo um jeito você tem que se reinventar. Você tem que adquirir novos hábitos, adquirir hábitos mais saudáveis para que você possa influenciar positivamente na saúde da sua coluna. Só que, infelizmente, mesmo a pessoa, às vezes, fazendo tudo isso que eu falei, perdeu peso, parou de fumar, fez fisioterapia, infelizmente, existe ainda uma pequena parcela de pessoas que ainda convivem com dor crônica. Então, é para esse grupo de pessoas que existe um tratamento novo, inovador, uma tecnologia canadense que a gente trouxe aqui para a nossa cidade. Então eu quero que você acompanhe agora o vídeo para você entender um pouquinho como que é esse tratamento. Como as dores nas costas e no pescoço têm afetado um número cada vez maior de pessoas, os profissionais da área médica começaram recentemente a estudar opções complementares de tratamento. Combinando ciência e tecnologia, a mesa de descompressão SpineMed apresenta um dos tratamentos mais avançados do mundo para a conservação dessa estrutura. A terapia de descompressão de SpineMed é um tratamento não cirúrgico e não medicamentoso. Ela foi clinicamente testada para ajudar a reduzir a dor restritiva associada a discos abaulados, discos herniados, degeneração de discos, síndrome facetária e dor ciática. A mesa de descompressão SpineMed atua para isolar e descomprimir os discos vertebrais através da extensão e do posicionamento da coluna lombar ou cervical. Esse procedimento é feito com o paciente totalmente vestido e foi descrito como seguro, indolor e extremamente eficaz. Através de controles digitais precisos, SpineMed foi projetada para tratar especificamente os discos lombares e cervicais afetados e descomprimir suavemente a coluna. Com a extensão, a pressão exercida sobre o disco é reduzida drasticamente, o que pode ajudar a retornar o material abaulado ou herniado do núcleo novamente para o centro do disco, aliviando a pressão sobre os nervos. Além disso, a redução da pressão ajuda o disco a absorver os fluidos e nutrientes necessários à hidratação e à manutenção da altura adequada do disco. Após um plano de tratamento de aproximadamente 20 sessões com SpineMed, o paciente já poderá perceber um efeito cumulativo, que reduz significativamente as dores lombares e cervicais. Tudo sem a necessidade de medicamentos ou cirurgia. Então você viu aí um pouquinho no vídeo, então o que essa máquina altamente tecnológica faz, ela vai fazer uma descompressão. Ela vai puxar a sua coluna justamente para quê? Para soltar, para tirar a carga da faceta, para tirar a carga dos nervinhos e para que você possa ter uma melhora significativa da dor. Os estudos mostram que até 80% das pessoas que passam pela SpineMed têm um alívio considerável da dor. E essa máquina já está disponível aqui na nossa cidade. Como é que você faz para ter acesso a esse tratamento? A primeira coisa é você procurar um neurologista aqui da nossa cidade. Eu e os outros colegas neurologistas vamos fazer uma avaliação do seu caso, vamos olhar o seu exame, a ressonância magnética e aí nós vamos ver se o seu problema de coluna tem a indicação de passar pelo tratamento da SpineMed. O tratamento dura um mês, são 20 sessões de meia hora, você não precisa se afastar do trabalho, você pode ir lá, fazer a sessão e voltar para o seu trabalho. E os resultados eles são realmente fantásticos. Então, você que tem problema de coluna, procure o seu neurologista para fazer essa avaliação, para ver a necessidade, para ver a indicação desse tratamento para você. Espero ter contribuído um pouquinho para você que tem problema de coluna e te desejar uma boa noite e um excelente final de semana. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Íntegra Diagnóstico por Imagem.